Seminário Arte e Pensamento. Hoje com o dialogador André Queiroz, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Ele é professor de filosofia e é doutor em psicologia. Ele é dramaturgo também, homem de teatro, e que está aqui participando da mostra Cariri de Cultura, na qual está inserido o Seminário Arte e Pensamento. Tudo bem? Tudo jóia. Bom receber você aqui. Legal. Olha, a conversa é a partir, o diálogo é a partir dos objetos. A gente traz objetos e você escolhe, vamos falar de 3 objetos, tá? Eu lhe trouxe rapadura, né? Maçã, celular, uma flauta, Padre Cícero, uma estátua. Ele trouxe uma lamparina, relógios, fios, aquele chapéu lindo ali do cangaceiro, uma escultura, fios invisíveis, uma ampulheta, enfim, uma caneta. Você escolhe e a partir daí a gente vai fazendo conexões, como se você pautasse o nosso diálogo a partir dos objetos. André Queiroz, o que você escolhe, André? O que eu escolho? O que você escolhe? A partir daí a gente, no devir total, começar a conversar sobre. Celular. Um celular? É. Celular. Celular. Ah, eu trouxe também uma câmera também. Queria até mostrar o André aqui dentro da câmera, mas acho que desliguei a câmera. Chega, não desliguei a câmera. Isso. Ai, que lindo. Você escolhe, então, o celular. Sim. E que conexões você faz? Como filosofar olhando para um celular, hein? Já que você escolheu o celular e que você fala de cinema. Haveria um Nordeste atrás do cinema que se faz no Nordeste. Esse é o tema da sua fala no seminário. Eu estou me lembrando que cinema hoje se faz, inclusive, em celular, né? Pois é uma das tecnologias. Pois é. Mas eu escolhi por um motivo torpe, porque... Torpe, é? É, torpe. Por quê? Porque de algum tempo eu descobri que a condição, a minha alforria, era me livrar dos celulares. Então eu não tenho mais celular. É. Aí eu olhei assim, é curioso assim, eu olhei um celular como se fosse um objeto antiquíssimo, mas antiquíssimo em mim, né? Não faço uso. Embora olhando os objetos todos da mesa, de uma certa maneira um bom bocado deles fale acerca do tempo, né? Quer dizer, a ampulheta, o relógio, mesmo o celular, né? O celular uma espécie de tempo corrompido, né? O tempo corrompido em que não parece caber a gente o direito ao silêncio, né? O direito ao resguardo, né? Como se nós ficássemos necessariamente expostos à agressão das chamadas e das invasões, porque você tem que estar o tempo todo ligado. Conectado, ligado. Achável, entre aspas. Achável. E me parece que o direito a essa liberdade é, sobretudo, um direito à possibilidade do esconder-se, do vazar. Sabe como é que é? Vazar. Não está, sair de cena, ser obsceno. Exato. E fazendo conexão entre os... De novo a palavra conexão. Opa, olha aqui, uma mensagem aqui. Entre... O tema que você discorreu, pelo menos o tema não específico, mas o cinema em si, e essa tecnologia do celular que você pôs aqui, escolheu sobre a mesa, o cinema hoje está exatamente na contramão disso, ele está tentando te encontrar em todos os lugares. Sim. Você pode, inclusive, assistir a um filme, a microfilmes, a filmes de 1 minuto, não mais nas salas, não mais nos aluguéis dos fitas, mas através da tela do celular. Sim, mas ele está na contramão disso que você está colocando, né? Sim, mas o que ele quer te encontrar. Pois ele quer que você o veja. Ele está na contramão disso, mas há um só tempo, quer dizer, talvez ele me deposite, fosse o caso eu aqui fazer meia culpa, talvez ele me deposite num certo lugar de passadismo, que talvez, quem sabe, eu aí me encontre, eu aí me perceba. Eu lembro que uma vez, em Recife, eu conheci uma figura que é o
o Lula Cardoso Aires e o filho, Lula Cardoso Aires filho, ele tem a maior coleção de cinema mudo do Brasil, né? E para ele o cinema se encerra aonde começa o cinema falado. Eu dizia para ele, porque minha grande paixão, tem um livro sobre isso, minha grande paixão de cinema é Ingmar Bergman. E eu dizia para ele, Bergman, o que tu pensas? E ele falava, não, Bergman é demasiado novo. Eu diria para ti, por exemplo, faça a pergunta que tu me puseste, né? Quer dizer, o celular e o cinema que se faz, a disponibilidade que se faz a partir do cinema do celular, né? Maravilha, maravilha, topo todas, acho lindo e acho perfeito que se faça, mas eu assumo talvez, quem sabe, esse passadismo, né? Segundo Lula Cardoso Aires, eu seria moderno em demasia, porque gosto do Bergman. Segundo o cinema que se faz no celular, eu seria demasiado antigo. Fico eu aqui deslocado entre duas falas, mas estar entre duas falas é de uma certa maneira ocupar um desvão. É verdade. Não? E até aqui, olha, você está na televisão, você está aqui gravando. Nós encontramos você. E nós colocamos você para falar. Sim, e aí? Mas por que você... Pois é, tá lindo, tá lindo. Tá bem, você tá bem na fita. Você tá muito bem na fita. Eu fico preocupado, quer dizer, como é que alguém que trabalha com comunicação, que dá aula, inclusive, num curso de comunicação, se interessa, e é linda essa aparente dicotomia, essa aparente dialética, sei lá, ou não aparente, enfim, de alguém que trabalha exatamente para conectar, para pôr na tela as coisas, ficar preocupado exatamente com o recuo, com a reclusão. Porque a gente vive num período, vamos dizer assim, que você é compelido, né, a expor-se, né? Você é vazado. Evasão de privacidade, né? É o período da evasão da privacidade. Vazão né? Evasão e vazão. Evasão de personalidade. A evasão de personalidade é até curioso, porque evadir de si próprio é um pouco deixar o lugar que supostamente tu ocupas. Todo lugar pode ser a um só tempo um aconchego, mas também a um só tempo digamos assim, algo que aprisiona. Não é? Tudo bem, então evadir, ok. Agora a vazão dessa personalidade, essa torrência de imagens que acabam por te sufocar. Veja bem, trabalhar numa escola de comunicação, como eu trabalho até hoje, não é? Me dá também a oportunidade ímpar de acessar aquilo que eu entendo como um dispositivo de guerra, em que se trata de fazer, digamos, a crítica de todos esses objetos, aquilo que se entende como mais melhoria no contemporâneo, se trata também de me dar a oportunidade de fazer uma espécie de terrorismo de ideias. E é nesse lugar que eu acho que me situo com bastante afetividade. O terrorismo, inclusive, às cegas. Você não acha que o artista, às vezes, faz terrorismo às cegas? Não sabe nem o que é, mas vai. Sim. Ou seja, está na contramão apenas como um mecanismo para fazer com que as ideias mas a possibilidade frutifiquem. A possibilidade do lançar-se, nessa perspectiva que está falando, a possibilidade do lançar-se de uma forma terrorífica, né? O lançamento do lançar-se do artista, ele pressupõe um desmarcamento dos espaços, o desmarcamento dos caminhos. Se todos os caminhos estão marcados, estão demarcados, cada passo novo é só um passo no dentro daquilo que a gente poderia chamar de performance. É só uma performance, mas é uma performance que em última instância, digamos assim, trabalha a meia bomba. Você não consegue, de fato, reinaugurar ou inaugurar ou produzir um sentido, a ressignificar. Você já está todo enclausurado dentro desse espaço que, ao se abrir a ti, ele se abre já marcado, tá entendendo? Tem uma expressão, que é uma expressão muito curiosa, que o pessoal do tráfico no Rio usa, o pessoal não apenas do tráfico, mas o pessoal, por exemplo, das gangues, o pessoal do funk e coisa e tal, é que quando se trata de olhar uma cena em que, digamos assim, em que parece que todas as coisas estão marcadas, se usa, está dominado, está tudo dominado. Tá tudo dominado. E é um pouco nessa perspectiva o terrorismo, né? Tentar... sair da dominação. Isso, lançar bombas, né? Nessas casamatas. Você vê, a gente está falando de ser encontrável, ser achável, e o telefone estava ligado e já duas mensagens aqui. Tô vendo que tu é o homem da cena. Mas o nosso dialogador de hoje é o André Queiroz, que é dramaturgo e é professor lá da Universidade Federal Fluminense, ele é professor de filosofia, ele trabalha com o pessoal da comunicação social, e ele escolheu exatamente um celular, mas não como apologia da tecnologia, mas o contrário, dizendo, para mim não.
Eu quero o espaço do silêncio, da reclusão, do não ser encontrável. Porque se trata, por exemplo, de falar o tempo todo, ainda que aqui possam dizer, olha, veja como ele fala em torrente. Se trata de falar o tempo todo, se trata também como um contraponto de você se oferecer e ofertar aos outros uma espécie de ilhas de silêncio. Né? Na qual tu habitas, né? E na qual uma vez habitas, assim, numa espécie de temporalidade distinta, você pode olhar as coisas, imprimir nas coisas um olhar real de estrangeiro, né? Quer dizer, um estrangeiro não mais porque não conhece a terra na qual se vai, na qual se destina, mas um estrangeiro no tempo, um estrangeiro com relação ao tempo, onde a temporalidade completamente distinta te dá a possibilidade de, no mínimo, digamos assim, escandalizar. Que outro objeto você escolheria, além do celular? Eu escolheria a rapadura. Também pela impossibilidade. Eu estou indo pelos caminhos contrários. Contrários, tá. Celular e rapadura. Celular e rapadura. Mas o motivo outra vez torpe. O que é? Porque me dói os dentes. Então há impossibilidade de comer. Eu olho e é como se... Você não come? Não teria a mínima condição. Seria uma vergonha aqui. Claro, imagina. Dói, né? Não, me dói os dentes. Não sabe o que está perdendo, né? É ótimo. Mas a vida não é feita de perdas. Então, rapadura. Pois é, então. Uma coisa bem nordestina, não é? Sim, sim. Será que se encontra no Nordeste, na rapadura? Ou será que a rapadura só se encontra no Nordeste? Né? Como quem fala, perdoa, hoje o dialogador és tu. Agora eu revertendo a coisa, né? Como é que tu te coloca face à questão que eu te apresento? Será que se encontra o Nordeste na rapadura ou é a rapadura que apenas se encontra no Nordeste? Existem Nordestes, pequenas fatias de Nordeste que acabam por ocupar outros lugares, né? Lá no Rio nós temos a feira que chama Feira dos Paraíbas. Imagina. Sim, a Feira de São Cristóvão. Exato, que agora tem um espaço que foi dado a ela, né? Que é o Pavilhão de São Cristóvão, que centro de tradições nordestinas, centro Luiz Gonzaga das tradições nordestinas, né? Antigamente a feira era na rua, não é? E a feira na rua é uma forma, um só teve de ocupação também do espaço, né? E uma ocupação subversiva do espaço, porque em última instância, se a rua é um lugar do trânsito, a feira ela instalava ali uma espécie de ocupação, não é? Agora não. Agora ela tem um espaço, uma expansão, um lugar. Ela tem um lugar. E esse lugar, não é? Antigamente funcionava só de sábado ou domingo. Hoje em dia funciona de uma forma contínua, mas parece que ninguém já vê ela funcionando, porque ela, ao funcionar continuamente, funcionando lá dentro, você não percebe. Se passa de fora, você não percebe que está havendo. Ela se descontextualizou do todo, né? E a rapadura, achei lindo você escolher as duas coisas, porque a tradição aqui da rapadura e o celular. Mas confesso que eu, como nordestino, fiquei muito feliz com a escolha do celular. Sabe por quê? Porque o celular, porque o Nordeste, sobretudo visto por alguém não nordestino, é sempre associado a algo mais artesanal, como a rapadura, entende? Ao Padre Cícero que eu te ofereci, ou a lanterna que eu te ofereci, entendeu? E você foi pelo caminho do celular, da tecnologia mais de ponta, etc. Você acha que o Nordeste tem mais do que um estereótipo do Nordeste? É possível, por exemplo, um cara do Rio de Janeiro, um professor da Universidade Federal de Fluminense, vir ao Nordeste falar sobre a reinvenção do Nordeste? Que contribuição esse olhar de outro lado poderia enriquecer essa reinvenção do Nordeste? Eu diria assim, existe um Nordeste que te chega e que, ao te chegar, ele de alguma maneira te aprisiona e se aprisiona em ti. Ele próprio se aprisiona. Porque ele se chega, ao se chegar através dos clichês, ele se chega de uma certa maneira encerrado. Não é? Quer dizer, você conseguir localizá-lo pelo clichê, é um só tempo você localizá-lo e é um só tempo paralisá-lo no lugar da localização. Nos lugares, nos dispositivos, nos objetos, a partir dos quais você o localiza, não é? E você paralisa por localizar. Você aprisiona, como se o Nordeste só fosse aquilo, não é? Como se ele fosse sobretudo aquilo. Ou sobretudo aquilo. A questão seria pensar, o que é que será que há ao Nordeste? O que será o Nordeste? Não é? Como o Nordeste? Qual o Nordeste? E essa expressão foi uma expressão que, de uma certa maneira, usei como
que sou organizador do evento, eu usei a reinvenção do Nordeste a partir da cunhagem, né, de uma expressão do Durval. Sim, do livro. Exato, a Invenção do a Nordeste. Invenção do Nordeste, onde ele percebe que o Nordeste ele vai se constituir historicamente a partir de uma série de dispositivos, de narrativas e etc, etc. Assim como outras regiões também, não é, André? Claro. A reinvenção do Carioca, a reinvenção de Minas, a reinvenção do sertão mineiro pelo Guimarães Rosa, é tudo invenção. Claro, não, com certeza, não tem, não é? Não tem a menor dúvida com relação a isso. No entanto, assim, certos espaços ocupam um lugar, a hegemonia. Entende? A hegemonia, vou usar aqui uma expressão, não quero me dar o trabalho de ter que explicá-la, porque né, no espaço que a gente tem, mas a hegemonia, ela é sobrecodificante, a sobrecodificadora, ela é impositora de sentidos. Então ela, de uma certa maneira, promove o quê? Uma espécie de impostura. Ela impõe os sentidos. Ao impor o sentido, outra vez falando, ela paralisa dentro desses sentidos. Digamos assim, uma certa visada acerca do Sudeste, você pode falar também o Sudeste é inventado, claro que ele é inventado, mas ele é sobretudo inventor, não é? Ele é inventor na medida em que ele se pretende qualificador de tudo aquilo que está às suas margens. Ele qualifica na medida em que ele impõe esses sentidos. Ainda que o Durval faz um trabalho de análise narrativa e coisa e tal, muito na direção da história que o Foucault promove, o que ele está apontando, o que ele está acenando, com certeza é nessa direção. Você está dizendo, então, me diga, que o Sudeste, ou aquelas regiões, ou aquelas cidades, enfim, que tem uma estrutura que detém os meios de produção e uma hegemonia em termos de imposição de pensamento a partir das máquinas, né? Que criam opiniões, elas inventam não só a sua própria região, o olhar com o qual elas devem ser olhadas, as regiões, mas também inventam as regiões dos outros, é isso? É isso? Não, vem aqui, deixa eu ver. Tem tudo a ver com o que ele escolheu tudo. O celular, ele estava querendo fugir do celular e o celular não deixa. Você está vendo? Veja, inventa o outro, mas além de inventar, ou na medida mesma em que inventa, o paralisa como objeto de invenção. Não existe objeto de desejo. Né? Não há o fetiche, né? O objeto do desejo, alguma coisa que de certa maneira faz com que o desejo, ainda que se prolifere, ele ali se paralise, não é? Ele se repita numa espécie de eterno retorno do mesmo que a fantasia seja vária, coisa tal, o objeto ali de uma certa maneira aprisiona o desejar do desejo. Nessa perspectiva, o que eu estou dizendo é, por exemplo, ao inventar o Nordeste, se existem forças sobrecodificantes ou forças hegemônicas, essas invenções, elas de uma certa maneira, elas travam no dentro do inventado, tá entendendo? O inventado é o objeto mesmo, o produto mesmo no qual tudo se estandardiza. A ideia da hegemonia assim, inviabilizar que certas falas locais falem de si ao seu modo. Essa seria a questão. Está me entendendo? Que você se invente, isso. Mas que não deixe que outros o invente, é isso? A partir de um poder outro. Exato. Tá de um lugar de poder. Exato. Vou dar um exemplo, como, assim, uma espécie de contraponto, que seria razoável de ser pensado, ainda que as dinâmicas sejam um pouco distintas. Por exemplo, aqueles que hoje não vivem, não é? Aqueles que não vivem, por exemplo, na cidade como Rio de Janeiro, poderia perguntar aqui às 4 pessoas que estão na sala, me faça um traçado, não é? Uma linha cirúrgica no que você entende como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Há de se falar imediatamente da violência, não é? Então, por que a violência? Porque a violência, ela é representativa do Rio de Janeiro. E ainda mais, por que é que se atribui a violência, que já se deposita como sendo esse cartão postal ao Rio de Janeiro, por que se atribui sempre o mesmo sentido? O que é a violência no Rio de Janeiro? Tá entendendo? Uma vez eu vi uma entrevista no Roda Viva do Zé Celso Martinez Correia. Sim. E perguntavam a ele, Zé Celso, o que você acha da violência na favela? Ele fala, eu acho maravilhoso, porque os caras não estão parados, os caras não estão passivos, os caras celebram, os caras, tá entendendo? Os caras ritualizam. E, assim, será que há espaço para se pensar novas formas de compreensão daquilo que se diz como a violência do Rio? Não há espaço, por quê? Porque existe uma hegemonia que sobrecodifica. E aí você tá hegemonia dos grandes meios de comunicação. Que de você está colocando, então, uma outra coisa, quer dizer, você até pode ter determinados estereótipos, mas o que vai determinar mesmo uma mudança, uma transgressão disso, é o olhar sobre isso. Foi o que o Zé Celso fez. Sim. Ele não recusou essa imagem. Sim.
Ele não descolou essa imagem da violência ao Rio, mas ele deu, pelo olhar que ele prestou, um outro sentido. Exatamente, claro. Ele não estigmatizou, claro, pelo contrário, claro. Ele absorveu como algo... Exato, ele produz ali um corte e um embate, né? Ele produz, como o Deleuze fala uma imagem muito legal, ele produz um bastardo. Entende? Fazer um filho pelas costas. O Irrabá que a gente chama. Exatamente. O Irrabá. E que lá eu dizia que é o religare, né? Sim, sim. Dar com a ré, dar até que o reto insufle. Você está citando a sua palestra hoje no seminário Arte e Pensamento, onde você comparou a 2 filmes, basicamente, 2 obras, 2 olhares, o olhar do Walter Salles e o do Cláudio Assis. Né? E eu me lembro que em relação ao Walter Salles, você falava, um bom período da sua fala foi dedicado às cartas, ao escrever, e a carta como uma ponte entre 2 lugares distantes, né? E eu tenho um objeto de surpresa que é isso, e que tem tudo a ver com o objeto que você escolheu. Diga. Eu vou trazer o que para você? Vou usar o meu. Eu vou trazer um celular. Mas o celular você já escolheu. Mas eu vou pedir para você fazer alguma coisa. Eu vou lhe pedir para você escrever uma carta, uma mensagem. Uma mensagem. Mas é uma miséria. Eu vou gastar o Já que você disse que não queria ser encontrado, mas eu estou querendo agora transgredir você. Você que quer tão ficar nos cantos sem ser encontrado e ser incomunicável. Queria que você se comunicasse. Se você tivesse que escrever, escreveria para quem? Ou para quê? O que para quem? Talvez seja melhor que você me pergunte da minha habilidade em teclar isso aí. Eu só vou conseguir escrever as glossolarias artodianas. Está escrito aqui, texto, é você? Então, eu vou só escrever glossolarias artodianas. Eu vou botar A, B, entende? E me dizer, eu não vou... Mas por quê? Porque você quer dizer isso ou porque você não sabe lidar com? As teclas vão me constranger. Vão te constranger? Mas das cartas que eu falei, queres que eu embarque um pouco por aí? Das cartas, né? O que eu queria dizer lá, atendido, né? O que eu queria dizer lá era o seguinte: eu não posso dizer propriamente que eu contrapus ali ou que eu opus 2 formas cinematográficas, né? Ou 2 modos de assinatura cinematográfica. O que eu fiz ali foi tentar pensar aquilo que eu chamei como uma espécie de cinema edificante. Não é? E aí é claro que há vamos dizer assim, uma ironia muito grande com relação a isso, o cinema edificante do Walter Salles e o cinema das mazelas, o cinema das ruínas que o Cláudio Assis promove, né? Quer dizer, o Walter Salles ele opera sobre o real de uma maneira grave, né? Quer dizer, como se aquilo que se dá, né, o real que ele trabalha, por exemplo, no caso lá ele pega a miséria da central do Brasil, não é? Só que ele pega aquela miséria e ele oferece um discreto bálsamo, como se, quem sabe, aquela miséria, ela deshistoricizada, aquela miséria naturalizada, ela pudesse ser reconfigurada de outros modos, mas reconfigurada a partir, lá no caso dele, do Central do Brasil, de um regresso, de um caminho de volta, não é, ao Nordeste. Ele chega a falar nos créditos do filme dele, no extra do filme dele, numa espécie de reemigração. Não é? Os nordestinos que descem... A itinerância... ao reverso. Ao reverso, exatamente. Aí a questão lá que eu me punha mas será que fica aquilo que se deixou? Será que fica intacto, guardado o que se deixou? Para onde é que se volta quando se volta? Tá entendendo? Quem é esse que volta? Será que não volta outrado, aquele que volta? Sim, sem dúvida. E será que não volta para um outro com relação àquele que supostamente ele deixou? Entende? Quer dizer, recolocar essas coisas todas na história. Mas recolocar na história pressupõe também um olhar outro com relação à miséria, à violência, etc, etc. Entende? Não pode, a partir desses olhares, ou não deve, a partir, com o risco de incorrer numa impostura, não pode, com relação a esses olhares, promover, quando muito, digamos assim, uma espécie de ações de cristandade, entende? Como se fosse possível operar por sobre o real de uma maneira
tentar apaziguá-lo, apaziguar os contrastes, apaziguar as diferenças, apaziguar o mundo tal como o mundo então se dá. O Cláudio Assis, ele lança na nossa cara um cinema que a gente, eu vou usar até um clichê, um termo que eu não gosto, mas ele lança na nossa cara alguma coisa que a gente poderia chamar de um cinema nu, entende? A ponta de faca, tá entendendo? Assim, é a faca no pescoço, é aquilo ali, tome. Tá entendendo? Tome, é isso aí. Agora, como ele vai operar sobre isso? Ele não vai operar sobre isso pensando, quem sabe um outro que não isso, quem sabe rejuvenescer, colocar o botox nas entranhas, não é? Se porventura olhar o decaído e pensar que o decaído é o decaído porque ele se inscreve dentro de uma longa tradição de mazelas. Não, entende? Assim é, assim se dá. E que tal? Como é que tu lida com esse fato? Entende? Se trata da vida, como lidar, por exemplo, com a finitude dela? Não é? Quais são os elementos todos que vão nos intoxicar a ponto que a gente não lide com a finitude? Não, se trata da finitude, então toma-te. É o diálogo de hoje com o André Queiroz, que é dramaturgo e professor da Universidade Federal Fluminense, professor de filosofia, doutor em psicologia, que participou aqui conosco nesse processo aqui do seminário de arte e pensamento, a reinvenção do Nordeste. Obrigado, André, pela sua presença. Valeu. Um abraço. Vamos mandar uma mensagem aqui, não é possível que você não queira mandar mais.